A Guarda Real Imperial, também chamada de Guarda Real do Imperador ou simplesmente Guarda Real, foram os guarda-costas pessoais do Imperador Palpatine do Império Galáctico. Anteriormente, também serviram ao mesmo quando chanceler da República Galáctica e eram conhecidos como a Guarda Vermelha. Esses soldados eram nada mais do que os soldados mais habilidosos do Exército Imperial, altamente qualificados para esse serviço. Eles foram criados na época da crise separatista por Palpatine, como uma ordem de protetores para o seu escritório pessoal. Com a ascensão do Império, os mesmos foram mantidos ao seu lado, sendo autoproclamados a Guarda Real. Com a queda do Império, sua sucessora, a Primeira Ordem, liderada pelo supremo líder Snoke, remudou esses protetores como a Guarda Pretoriana, servindo como seu legado. Hoje vamos falar sobre os soldados da Guarda Real do Imperador. Os guardas reais imperiais foram considerados os guerreiros mais habilidosos de todas as forças do Império Galáctico. Dentre os milhões de soldados, os guardas do Imperador eram insuperáveis em questão de habilidade e status. Na era inicial do Império, a guarda era consistida em recrutas e pelo menos um soldado clone. As qualificações para essas fileiras incluíam força, inteligência e lealdade. Os candidatos tinham que atender a requisitos mínimos, como a altura, de pelo menos 1,83 m, ter sucesso em treinamento avançado em várias formas de combate e lealdade inquestionável ao Imperador, lhes dando assim a confiabilidade de saber a identidade de Palpatine como um Lord Sith. Apesar de serem leais ao Imperador, os guardas reais também estiveram à disposição de Darth Vader, que serviu como um comandante-chefe informal do exército imperial, além do grão-vizir do Império, Mas Amedda. Embora esses guardas tivessem altas habilidades de combate, Palpatine sempre foi confiante em seus próprios poderes a ponto de não precisar de uma unidade de guarda-costas. Mas ao longo de seu tempo como chanceler, descobriu que esses soldados vestidos de carmesim serviram para impressionar e intimidar aqueles que os viam, bem como serviriam para defendê-lo em situações embaraçosas que não pudesse usar seus poderes ou habilidades. Como tal, Palpatine nunca viu a necessidade de dispensá-los como uma unidade. Além dos soldados reais, o Imperador também fez uso de um droide semelhante aos guardas, os enviando para convocar políticos ou membros de maior status do Império. Almirante Versio, a Operação Cinzas começa agora. Sabe-se que na época da reorganização da República no Império, a recém-Guarda Real foi a única unidade do corpo de exército que não era formada por clones, mas mantinha apenas um em suas fileiras. O Imperador selecionava pessoalmente e especificamente os recrutas que tinham potencial em uma unidade militar não clone. Os candidatos eram selecionados a dedo em vários ramos do sistema de academias imperiais, especificamente do corpo Stormtrooper. Inicialmente, eram enviados para academias exclusivas da Guarda Imperial e treinavam em várias técnicas de combate, incluindo artes de combate desarmado uns contra os outros. Seu teste final antes de entrar definitivamente na guarda era uma batalha até a morte, assistida pelo próprio Imperador. Uma vez aceitos, esses soldados são exaustivamente treinados em diversas formas de combate, principalmente na arma padrão da guarda, a lança de força, que, embora fosse considerada uma arma modesta, nas mãos desses soldados treinados se tornavam armas letais. Utilizadas para fins cerimoniais, controle de multidões, autodefesa e instrumento de tortura, além dos conflitos. Seu treinamento nelas era tão intenso que eles eram capazes de infligir ferimentos precisos e letais a incríveis velocidades. Stormtroopers de elite também eram selecionados a dedo e minuciosamente inspecionados para atender a requisitos específicos de tamanho, força, inteligência, lealdade e inclusive sensibilidade à força. Esses identificados eram convocados para testes em uma classe especial dos guardas reais. Os nomes desses soldados nunca foram mencionados de fora da guarda,
muito menos algum tipo de identificação ou a quantidade de soldados que a guarda possuía, nem mesmo em registros oficiais. Na era da República Galáctica, no momento conhecido como a Crise Separatista, o chanceler da República Sheev Palpatine criou o chamado a Guarda Vermelha, uma corte de guarda-costas pessoais de elite que se destacavam do resto de suas forças, incluindo membros da Guarda do Senado escolhidos a dedo. Com o tempo, o chanceler passou a favorecer seus guardas de vermelho carmesim sobre os guardas azuis do Senado. Ainda antes das Guerras Clônicas, a recém-nomeada senadora Padmé Amidala os observava e afirmava que eles eram uma força de segurança muito mais intimidadora que a Guarda do Senado. Após o início das Guerras Clônicas, o capitão Farwar Gaius, um comando do Senado que traiu a República, colocou em questionamento a lealdade da Guarda. O chanceler Palpatine se aproveitou dessa situação para expandir a Guarda Vermelha, sem que muitos senadores se queixassem. Quando os soldados da Guarda estavam sem uniforme, eram totalmente irreconhecíveis, sendo assim enviados para realizar visitas oficiais e operações secretas em locais em que o Supremo Chanceler estava programado para visitar. A Guarda Vermelha também vasculhava locais de viagem, faziam backups de rotas, cuidavam da logística e criavam planos de evacuação. Eles também investigavam possíveis ameaças contra o chanceler, desde simples pichações a abertas transmissões na Holonet. No fim da guerra, os soldados clones da Tropa de Choque e a Guarda Vermelha assumiram quase todo o Senado como protetores do chanceler supremo. Com a ascensão do Império, o mais novo imperador dissolveu toda a guarda do Senado e continuou a favorecer a Guarda Vermelha, agora Guarda Real Imperial. Durante os primeiros meses do Império, esses guarda-costas eram os responsáveis pela segurança do imperador na capital galáctica. Fora de Coruscant, o imperador estava acompanhado por um destacamento de tropas de choque da Guarda de Coruscant. Se isolando da população e desaparecendo com sua identidade política, Palpatine assumiu sua verdadeira identidade como Lord Sith, aparecendo publicamente em raras ocasiões, e quase sempre na companhia dos guardas reais. Nos primeiros anos do Império, uma divisão da Guarda estava estacionada no quartel-general Inquisidor, no distrito industrial de Coruscant. Durante uma missão em Ryloth, vários guardas reais acompanharam o Imperador e o Lord Vader para tentar extinguir a célula rebelde Ryloth Livre, mas a maioria deles morreram durante a queda da nave de Vader. 2 guardas, o sargento Erstin Diz e um capitão clone, sobreviveram ao acidente, sendo o clone morto mais tarde. Durante a libertação de Lothal, 3 guardas reais estavam na Quimera, na capitânia do Grão-Almirante Thrawn, líder da 7ª Frota. Eles estavam lá para lidar com o Jedi Ezra Bridger, caso o Imperador não conseguisse usar o rapaz para abrir o portal para o mundo entre mundos. Os guardas estavam armados com lanças modificadas com grampos magnéticos para subjugar um alvo sensível à força. Eles mantiveram Ezra imóvel no ar enquanto os Stormtroopers tentavam atacá-lo. Antes da Batalha de Yavin, Darth Vader mantinha pelo menos 2 guardas reais estacionados em sua fortaleza em Mustafar. Eles faziam sua proteção enquanto o aprendiz do Imperador descansava em seu tanque Bacta. Quando a Guerra Civil Galáctica iniciou, os guardas imperiais foram frequentemente utilizados em batalhas, como assassinos armados com lanças de força, lâminas Vibroblader e diversas outras armas ocultas. Depois da Batalha de Yavin, 2 guardas imperiais designados para proteger o iate luxuoso do Imperador foram corrompidos pela máscara do Lord Sith Mon Min. 4 anos depois da Batalha de Yavin, vários guardas imperiais acompanharam o Imperador até a 2ª Estrela da Morte, na lua florestal de Endor. Se encontrando pessoalmente com Luke Skywalker, o Imperador ordenou que todos os guardas deixassem a Sala do Trono, o deixando sozinho com Vader e Luke.
Como resultado, os guardas não estavam presentes para proteger o imperador quando Vader se voltou contra o mesmo. Com o fim da Era Imperial, eles continuaram a servir aos remanescentes do Império como guarda-costas de oficiais do alto escalão. 5 anos após o fim do Império, o Conselho das Sombras, atual governante dos remanescentes imperiais da época, comandaram uma unidade de guerreiros de elite, conhecidos como guardas pretorianos imperiais. Eles serviram como descendentes diretos dos guardas reais imperiais, com uma armadura atualizada e capacete com certa semelhança ao Mandaloriano, que mais tarde, com a formação da Primeira Ordem, resultou na Guarda Pretoriana de Elite, que funcionaram como guarda-costas pessoais do líder supremo Snoke, governante da Primeira Ordem. Eles consistiram em 8 sentinelas treinados para proteger o líder supremo de qualquer ameaça, altamente treinados para utilizar diversas armas corpo a corpo. Após Kylo Ren, aprendiz de Snoke, o assassinar em seu próprio trono, ele e a aspirante a Jedi Rey tiveram que enfrentar os guardas, que lhes deram bastante trabalho, apesar de Kylo Ren se tornar o mais novo líder supremo. E por fim, os cultistas Sith no planeta Exegol, que guardavam o clone do Imperador Palpatine, desenvolveram um exército de soldados Sith. Entre eles, os classificados sentinelas mais eficientes e zelosos foram integrados ao papel de guardas do Imperador, algo semelhante à Guarda Imperial, embora não tivessem tido o mesmo nível de treinamento. Suas vestes eram simples, porém chamativas. Eles estavam totalmente cobertos por uma túnica de cor vermelho sangue e uma grande máscara de cor escarlate, com apenas um visor preto escondendo seu rosto. Eles continham uma variante do uniforme que não contava com um grande manto e o capacete era mais compacto, cujo objetivo era a leveza na armadura para lutar. Suas vestes padrão eram capazes de esconder uma pistola blaster, uma lâmina vibroblader e algumas outras armas opcionais. Mas geralmente só estavam em posse delas em casos mais extremos como missões. Enquanto faziam a guarda do Senado da República e no Palácio Imperial, estavam em posse apenas do bastão da força. Em combate, eles tinham o costume de abandonar suas armas tradicionais, como o próprio bastão, para aderir a armas mais adequadas para a situação. Os mesmos estavam treinados para operar os mais diferentes tipos de armas, como blasters de repetição, Smart Rockets e basicamente todas as armas utilizadas por todas as variantes clones e Stormtrooper. Me chamou, chanceler. Prepare a minha nave. Esses são os impressionantes guardas reais do Imperador, que infelizmente foram muito pouco explorados apesar de tamanha importância. Mas conta aqui pra gente, o que vocês acham desses grandes guerreiros? São seus guarda-costas preferidos? Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Por favor, mestra Jedi, confie em mim. Eu não estarei sozinho. Tenho a minha própria segurança.